Tendo já discorrido nos episódios anteriores a respeito do amor mútuo, a respeito da forma como as reciprocidades devem ser exercidas, também tendo falado sobre o serviço mútuo e sobre o dever de orarmos uns pelos outros, gostaria neste episódio de falar sobre a edificação mútua. O apóstolo Paulo escreve aos Romanos dizendo: assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. E não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que a ouvem. O verbo edificar, em grego oikodome, refere-se à ideia de construir algo. Refere-se à ideia de edificar ou construir e estabelecer, no sentido literal, uma casa, uma construção. Mas no sentido metafórico, refere-se àquilo que é edificante. Desta forma, a edificação é o ato que promove o crescimento do outro na sabedoria cristã, na piedade, felicidade e santidade, como se o outro fosse um edifício, a coisa construída ou edificada. Este termo é composto. Oikos é casa e dome, uma construção. Edificar nesse sentido, então, é construir a casa, mas também significa fortalecer, desenvolver a vida da outra pessoa por meio de atos e palavras de amor e encorajamento. Nesse sentido, cada cristão é visto metaforicamente como se fosse uma construção. E cada um de nós contribui para o crescimento, para o desenvolvimento do outro irmão, por meio de ações que incentivam, que estimulam, que motivam a pessoa a crescer em graça e no conhecimento do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo escreve aos Efésios dizendo: assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. O apóstolo Paulo exorta os irmãos de Colossos dizendo: como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, radicados e edificados, confirmados na fé, tal como foste instruídos, crescendo em ações de graças. E o apóstolo Pedro, escrevendo à igreja peregrina, diz: chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmo, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. No Corpus Paulinos, ou seja, no conjunto de escritos atribuídos a Paulo, nós percebemos que existe uma relação entre edificação e culto público. Quando ele instrui os irmãos de Corinto em relação a como eles deveriam se portar durante o culto, Paulo diz a eles: eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, mas muito mais que profetizasseis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja.
Quer fazer, pois, irmãos, o que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis? Um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outro língua e ainda outro interpretação. E Paulo encerra sua argumentação dizendo: seja tudo feito para edificação. Nós entendemos que o culto, ele em última instância, ou como finalidade última, ele existe para glorificar a Deus. Mas Deus é glorificado quando alguns objetivos são atingidos. E o culto deve ser pensado, deve ser elaborado e executado, levando em consideração esses objetivos. E um deles é a edificação dos irmãos. Que todos sejam edificados. Assim, o louvor, a mensagem, a oração, tudo o que acontecer durante o culto, deve ter como um de seus objetivos a edificação de todos. Paulo também nos fala que nós podemos edificar uns aos outros por meio do ministério cotidiano, ou seja, através do exercício dos dons espirituais, das habilidades que Deus nos dá, dos conhecimentos que nós podemos agregar por meio de estudo. Nós podemos assim nos valer desses recursos para a edificação mútua. Porque se eu me gloriar um pouco mais a respeito de nossa autoridade, a qual o Senhor nos conferiu para a edificação e não para a destruição vossa, não me envergonharei, para que não pareça ser meu intuito intimidar-vos por meio de cartas. Paulo diz que todo o seu ministério visava evidentemente glorificar a Deus, realçar a pessoa de Jesus, mas também tinha como objetivo promover a edificação da igreja. Também nós podemos edificar uns aos outros por meio dos exercícios das reciprocidades. Eu posso edificar a vida do irmão com atos de amor, com ações convergentes que possam ajudá-lo em seu crescimento espiritual. Posso edificá-lo por meio do serviço. No meu caso, quando eu ensino, eu entendo que ao exercer o dom de ensinar, eu estou assim contribuindo para a edificação dos irmãos. Também por meio do acolhimento, quando nós acolhemos a pessoa, quando nós ouvimos a pessoa, nós edificamos sua vida. Também por meio de consolação, exortação e admoestação mútua. Quero dar atenção a essas três formas a partir de agora. Primeiramente falando sobre consolação mútua. Nós entendemos que nesta caminhada nós vamos experimentar momentos de perdas, momentos de dores e de lutas. Nesta hora, a comunidade precisa exercer a graça da consolação. E Paulo diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Deus nos consola quando precisamos do seu consolo, para que nós aprendamos a importância de ser instrumentos de Deus para consolar os que precisam ser consolados. Quanto aos irmãos, a Deus. Quanto ao mais irmãos, a Deus. Aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede do mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz estará convosco. Escrevendo aos Efésios, Paulo diz: e para que saibais também a meu respeito o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi para isso que eu vou-lo enviei, para que saibais a nosso respeito e ele console o vosso coração. Paulo enviou Tíquico para que ele pudesse levar aos irmãos mensagens que trouxesse consolação, conforto para os irmãos que estavam em momentos de grande tribulação. O apóstolo Paulo diz aos Tessalonicenses, dizendo também que desejava muito ir vê-los, para que eles pudessem ser assim também consolados, e o próprio Paulo consolado, pois ele diz: fomos consolados a respeito de vós pela vossa fé,
apesar de todas as nossas privações e tribulação, porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. Bom, a respeito da consolação, a palavra significa chamar ao lado, confortar, consolar, falar palavras que estimulem, que tragam algum consolo. Quanto à exortação, o apóstolo Paulo disse: tende cuidado, irmãos, que jamais aconteça de haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente, cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. A palavra exortar não é chamar atenção, mas é estimular, incentivar, fazer com que a pessoa dê aquela renovada de ânimo, um novo alento para prosseguir. Assim, o ministério da exortação é uma oportunidade significativa para nos edificarmos mutuamente. A última palavra é a admoestação mútua. Paulo escreve aos Romanos dizendo: certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheio de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. E o autor de Hebreus diz: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. O verbo admoestar significa aconselhar, advertir, mostrar uma direção. E nesse sentido, ele significa também repreender, mas de forma carinhosa, corrigir cuidadosamente, para que, se a pessoa cometeu um erro, possa não repetir este erro, ou se está em vias de cometer este erro, possa repensar e voltar atrás. A admoestação é muito importante, porque nós somos instrumentos de Deus para ajudar aqueles que estão saindo do caminho certo, para que eles voltem para o caminho da verdade do Evangelho. Judas, ele, preocupado com alguns irmãos da comunidade para a qual ele endereçou a sua carta, vendo que alguns deles estavam se envolvendo com ensinos vários de gnosticismo, que estava tirando-os da verdade do Evangelho, Judas diz: vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a nós, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Há muitas maneiras que podemos edificar uns aos outros. E eu salientei aqui que nós podemos edificar uns aos outros por meio do serviço mútuo, da oração mútua, também da consolação mútua. Quando nós sentimos que alguém está sofrendo, sejamos solidários. Vamos ao encontro dessa pessoa para trazer a ela um conforto, força, alento. Também nós podemos nos exortar mutuamente, incentivar, dizer ao irmão: vai valer a pena, o Senhor Jesus estará na linha de chegada esperando-nos, com os seus braços abertos, um sorriso estampado para receber-nos para si. É importante termos esta prática comum na igreja, mas também precisamos aprender a admoestar uns aos outros, a corrigir com amor, dizer: este é o melhor caminho, ande por ele. Abrir as Escrituras, pois a Bíblia é a fonte de aconselhamento, de exortação, de consolação. Apresentar essas pessoas a Deus, para que a sua fé seja edificada e fortalecida em Jesus Cristo. Que assim nós possamos viver como discípulos de Jesus, que amam uns aos outros e se preocupam com o crescimento de cada um de nós. Que Deus assim os abençoe em nome de Jesus.